Toda a formação de ilusão, ela contém em si um padrão, justamente padrão que a torna ilusória. Porque esse padrão, ele sempre é pautado pela repetição. Ele torna uma realidade ilusória e ele torna tênue a linha entre alucinação, realidade e ilusão. Tudo isso fica e parece ser cada vez mais real a partir desse componente do padrão, porque o padrão lhe dá a ideia de continuidade, ele dá a ideia de looping, e é exatamente essa ideia que está ligada diretamente ao corpo emocional. Por isso, grande parte dos padrões que nós devemos curar dentro de nosso psiquismo, eles estão ali naquele compartimento emocional. Aquele compartimento, ele guarda muitas memórias, ele guarda muitas sensações e ele guarda muitos sentimentos que até então ficaram ali esquecidos, como se tivessem sido guardados em uma gaveta e nunca mais revisitados. Mas durante um tempo na vida do indivíduo que pode acontecer algum fator que sirva como um divisor de águas entre os tempos passados e o porvir. A partir de quando esse evento, que geralmente é um evento brusco, acontece, esse indivíduo se sente na necessidade de voltar a revisitar os componentes dessa gaveta. E aí que ele entra em contato então com todos aqueles elementos que estavam guardados na mesma. E aqueles elementos, eles transmitem ao indivíduo novamente toda uma gama de gostos e sabores que eram provenientes da época em questão, da época que caracterizava aquele conjunto de pensamentos / sentimentos que estavam comportados na gaveta. Fato é que o que chegou a possibilitar a revisitação desses elementos e sentimentos foi exatamente os mesmos terem sido dispostos em um formato padronizado na outra época. Se não fosse esse formato padronizado, não teria como eles serem vistos tanto tempo depois como ali aquele tipo de nostalgia que tem a ver diretamente com a questão da magia. Nostalgia ou saudosismo, que é a pessoa fazer revigorar o gosto de outrora em um tempo atual, ela trazer uma vibe de lá para aqui, fazendo então a mesma se tornar também um componente do presente. Então, o que acontece? O padrão, ele é caracterizado por definir toda uma continuidade durante um ciclo que fica por insistência batendo numa tecla só, e essa tecla vai dando um ar de redundância, um ar de repetição, criando um aspecto ali de drone, no sentido de um contínuo, um transe que ele vai, de certa forma, aferindo vida, aferindo respiração, pois a respiração é um fluxo autômato de continuidade, através de ida e pingala, as narinas retraem e contraem, elas conseguem ali expandir, realizar uma contração, uma expansão do ar. Elas retraem, contraem e depois exalam o ar de volta, o prana, a própria energia do universo ali. Então esse fluxo contínuo do ir e vir, a própria sístole e diástole do coração, elas que são responsáveis por criar o padronizar, ir, vir, ir, vir, ir, vir. O próprio noite-dia, 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 sol e lua, sol e lua, sol e lua. Isso é aferir um padrão. Isso também é um componente extremamente vital, tanto que as funções autômatas
que exercem repetições no nosso corpo sem que nem percebamos, como a própria reposição do celular, a própria respiração, o próprio pulso do coração, elas são componentes do corpo etérico, do corpo vital. Então tudo que tem vida é aferido por uma determinada continuidade, como se fosse um transe. Então o padrão, ele serve para você marcar temporalmente, como se fosse em marcação de ciclos, como as próprias estações do ano, sendo o próprio tempo norte, sul, leste, oeste, está numa forma 4D, as próprias 4 fases da Lua, tudo que tem a ver com essa questão de tempo. Então, o que nos dá margem para podermos perceber o gosto de outrora é a continuidade do padrão que você vivenciou ele naquela época. Se essa época durou, por exemplo, 3 meses e numa época depois você veio a entrar em contato com um gatilho que pegou a vibe de lá para cá, como um cheiro, um gosto, uma música, etc. Isso só foi possível porque houve um padrão ali. Você escutou aquela música durante um tempo, você sentiu aquele cheiro durante um tempo, e essa continuidade temporal, ela fez com que existisse um padrão. Então, para podermos curar determinados componentes que existem nessas épocas, devemos fazer uso de uma mesma linguagem, uma linguagem proporcional a isso. Como fazemos isso? Fazemos isso escolhendo o padrão, só que dessa vez deliberadamente. Em contato com a nossa criança interna, podemos então desenvolver um novo padrão, sabendo da mecânica disso, sabendo como isso é feito, sabendo como isso ocorre, sabendo de toda a engrenagem que faz isso. Então, deliberadamente, nós transferimos toda essa noção de acordo com a nossa vontade, porque aquelas épocas, então, as quais resgatamos, elas estavam no loop, no padrão, só que elas estavam inconscientes. Nós não tínhamos plenamente o conhecimento de como isso se dava. Apenas fazemos por fazer, automaticamente. Só que agora, tendo esse conhecimento, tem como o ser humano passar a alocar alguns conjuntos de padrões que ele queira deliberadamente, junto à real vontade divina, sem atrapalhar ninguém ao redor, mas apenas sendo direcionado para o próprio êxtase dele. Tem como ele pegar alguns elementos e dispor os mesmos de forma a conseguir ali alinhar uma seleção de coisas que estejam a par da vontade dele de expandir a consciência. Não é de obter benesses transitórios, e nem de atrapalhar outros indivíduos. Não, é apenas para deixar ele de encontro a Deus. Então você consegue ali todo o manancial ali artístico que é evocado por esse novo padrão, e pelo fato desse novo padrão ser consciente, estar sabendo do que está sendo feito, ou seja, ele conscientemente afere uma vibe que ele queira algo, porque a mente consciente está tutelando a mente sensorial e por si só realiza ali uma função logística sobre o sentimento. É como você estivesse modelando uma cena ao seu bel prazer. Você é o modelador da sua cena, da sua cena. Você modula a sua cena, você modula a sua realidade, você cocria consciente, e você pinta teu quadro da forma que fica melhor sintetizada para a tua essência. Então isso nada mais é do que chegar ali à obtenção mágica novamente de todos esses mistérios que foram perdidos da humanidade. Os deixaram seguindo um padrão do condicionamento cultural, mas não nos ensinaram que podemos criar padrões a partir de sensações, deliberadamente. Eles nos deixaram fora desse conhecimento, mas eles mesmos criam um padrão o qual devemos seguir. Caso não sigamos, eles também criam uma polícia do costume que taxa a pessoa de louca que não segue aquilo. Mas eles não ensinam que o homem, por si só, ele tem as faculdades mentais que o permitem ali poder flutuar por cima do lado sensorial e dessa forma poder mexer nos aspectos temporais, de forma a organizar seus próprios padrões, de forma a mexer ali em todo aquele fator automático, tornando aquele fator automático algo consciente, algo
definido. Só que, claro, tudo isso tem que ser feito em prol da consciência humana de coração e na vontade real, não em prol da vontade do quaternário inferior, mas da vontade real. Essa vontade real, ela está em íntima ligação com o divino, ela se dilui com o próprio todo, fazendo parte dele, sendo apenas um deslocamento natural dele para a matéria, para fins de aprendizado e depois de voltar para ele novamente. Quanto a isso?